Valeu, obrigadão, irmãozão. Glória a Deus. Amém. Gente, nós estamos nessa série de mensagens cristocêntricos, né? E nós vamos encerrar essa série de mensagens semana que vem, né? Na nossa ceia. Semana que vem nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Ele vem para governar, ele vem para reinar. Então nós vamos já nos preparar para as coisas que virão. Porém hoje, como eu falei semana passada, hoje o tema da nossa mensagem é Acorda Pedrinho. Quem conhece? Quem já ouviu essa música por aí? Acorda Pedrinho, que hoje tem... Enfim, por que eu vou pregar sobre isso hoje? Eu estava ouvindo essa música, né? Na verdade, eu vi até numa matéria, não sei onde é que eu vi. E estava explicando o porquê dessa música. E até a Raíssa me mostrou, e de repente veio tudo na minha cabeça, né? Sobre como nós, como filhos de Deus, como cristãos, estamos vivendo como Pedro, e muitas vezes precisamos acordar Pedrinho, né? E eu queria muito que vocês abrissem aí, Marcos capítulo 14, versículo 32. Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar, fala ao nosso coração. Nós queremos e precisamos ouvir a sua voz, que o Senhor possa nos guiar nessa noite, para que nós possamos ser cheios do teu amor e da tua presença. Amém, Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 32. Jesus estava à beira de ser preso, né? Ele já tinha sido traído por Judas, ele estava à beira de ser preso. E de repente, ele chamou os seus discípulos, aí vamos ler a partir agora do versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado e disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como eu estava falando sobre essa música, né? O Acorda Pedrinho. Era um cara que ele sempre ficava num bar e ele jogava campeonato de sinuca, né? E de repente, ele sempre ficava dormindo. Toda hora ele estava lá e dormia. Aí na hora que ele tinha que jogar o campeonato, aí chamava: acorda o Pedrinho para que ele possa jogar. E fizeram essa música para ele. E o que acontece? Quando nós lemos aqui, o que nós acabamos de ler, aqui em Marcos, fala exatamente sobre um momento chave que Jesus estava passando, porém, que os seus discípulos, principalmente os três, né? Pedro, João e Tiago, e falando mais especificamente sobre Pedro, estavam dormindo. Ele falou: vigiem aqui enquanto eu vou ali orar, vou ali falar com Deus, com meu Pai. E eles dormiram. E foram mais 2 vezes, né? Foram um total de 3 vezes. E toda vez que Jesus ia, voltava, eles ficavam dormindo. E aquilo ali, na verdade, era um peso espiritual que estava sobre aquela situação, porque eles não conseguiam nem ficar acordados. Agora, vamos falar sobre Pedro. Quem foi Pedro na história do cristianismo? Pedro foi um cara que foi sempre muito honrado, um cara que todo mundo, quando fala, é um discípulo que era próximo a Jesus, era aquele discípulo que ia, fazia as coisas acontecerem.
Mas muitas vezes a gente esquece do que Pedro passou, do que Pedro viveu. Pedro, quando foi chamado, ele era um pescador. Era um cara simples e que pescava para sobreviver. E quando Jesus falou, ó, larga tudo e vem, Pedro foi sem olhar para trás. Ele foi sabendo que existia algo sobrenatural. Interessante que Jesus não explicou para onde Pedro iria. Jesus só falou, ó, larga o que você está fazendo aí e vem comigo. E Pedro largou tudo e foi com Jesus, porque ele sabia que havia algo em especial. Pedro foi, se você abrir aí, em João, não precisa abrir agora não, que a gente vai ler outros versículos. João capítulo 6, versículo 68. Você vai ver que chegou um determinado momento que Jesus começou a falar sobre o que era seguir a Ele. O que era seguir a Jesus. Ele começou a ensinar as pessoas que o seguiam sobre o que era seguir a Ele. E o que aconteceu? Muitos começaram a largar Jesus. Muitos começaram a olhar para trás e se afastaram de Jesus. E quando Jesus olhou para o lado, Pedro estava lá, entre alguns outros discípulos. E Jesus falou, mas e você, Pedro? Você está aqui ainda? Aí Pedro falou, para quem nós iremos? O que a gente vai fazer se não estiver perto do Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna, sabe? Pedro era um cara que conseguia enxergar quem era Jesus. Você vê, se a gente abrir Mateus capítulo 14 também, você vai ver que Pedro, eles estavam no meio da tempestade, né? No barco. E começou a tempestade a acontecer, as ondas baterem no mar, de repente apareceu alguma coisa lá sobre as águas, era Jesus andando. E quando ele viu Jesus, ele falou, Jesus, eu quero ir aí, eu quero ir estar contigo. E Jesus falou, vem. E Pedro botou o pé para fora da água e começou a andar. Ele começou a andar sobre as águas. De repente ele deu uma amarelada, né? Ele viu a força do vento, ele entrou a razão, ele viu que que aquilo ali não era normal. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, Jesus socorreu ele e falou, homem de pequena fé, sabe? Por que duvidaste? E se você for ver, Pedro sempre foi um cara que ele oscilava. Momentos bons, momentos ruins. Momentos em que ele era um potencial discípulo e momento que ele totalmente, literalmente, vacilava. Literalmente, ele dormia no ponto. Eu queria que vocês abrissem aí, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 31. Está escrito assim. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Se você for observar, tudo era Pedro, né? Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, sempre era Pedro. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos abrir agora Lucas 22. Lucas 22, versículo 54. Então nós vemos disso tudo, Pedro sempre oscilando, né? Ele tem potencial, é o cara que começou a andar sobre as águas, é o cara que
sabe, tinha um grande potencial, porém, ele também tinha suas fraquezas. Então, prendendo, versículo 54, né? Vamos lá. Então, prendendo Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote. Pedro os seguiu à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentando ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, não conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quando você observa, Pedro, ele era um cara que tinha potencial, é um cara que era amado por Jesus, era um cara que estava do lado de Jesus o tempo todo, era o cara que estava sendo ensinado pelo mestre dos mestres. Mas ele também foi o cara que negou Jesus 3 vezes. Ele foi o cara que dormiu quando Jesus precisava dele. Ele foi o cara que tinha os seus momentos ruins, os seus momentos difíceis, os momentos em que muitos de nós falaríamos: não quero esse cara do meu lado. E muitas vezes, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Quem crê que está salvo em nome de Jesus, diga amém. Amém. Muitas vezes nós como filhos de Deus, nós agimos como Pedro. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, reconhecemos que Ele é o único caminho. Nós somos cheios de propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus coloca expectativas em nós. Muitas vezes a nossa fé, ela deveria ser enorme. E quando, na hora do vamos ver mesmo, Jesus olha: homem e mulher de pequena fé. Sabe? Assim como Pedro, nós temos a dificuldade de nos mantermos de pé. Nós oscilamos. Nós, sabe, ficamos variando. Mas se nós formos olhar, em algum momento, no momento determinado em que Jesus partiu, olha só o que aconteceu. Jesus foi lá, Jesus chamou Pedro, Jesus cuidou de Pedro, Jesus ensinou a Pedro, e de repente Jesus falou o seguinte: olha, preste atenção, Pedro, eu não vou ficar aqui para sempre, então você tem que se preparar, porque algo vai acontecer e eu vou ter que ser morto para que possa se cumprir os propósitos do meu Deus, do meu Pai. É interessante falar sobre isso porque nós temos a tendência a achar que nós temos que sempre ficar totalmente dependentes de alguém o tempo todo. Como assim dependente? Sabe quando você não consegue dar um passo sem que esteja alguém te apoiando do lado? Sabe quando você não consegue dar um passo sem que você necessite de ajuda? E se alguém não estiver perto de você, você cai, você se enfraquece? Mas Jesus não fez isso com os seus discípulos. Jesus falou desde o início: ó, preste atenção, eu estou ensinando vocês, eu estou mostrando o caminho em vocês porque eu vou partir. Eu vou partir. Eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês, mas vocês precisam ficar de pé, porque a luta vai ser grande, a batalha vai ser grande. E eu vou usar a vida de vocês para ganhar todo mundo. Então, nós precisamos sempre estar muito atentos, porque
Em determinados momentos da nossa vida, nós vamos viver mais de potência. Talvez você sempre foi uma potência para Deus. Ou você estava com a expectativa de ser uma potência para Deus. Como diz no futebol, né? Você é uma promessa. A pior coisa que existe, sabe o que é? É você ver uma pessoa, e eu tenho falado muito sobre isso, já falei com algumas pessoas aqui, né? Uma pessoa que tem potencial 10 e que está sendo utilizada apenas 2, 3, 4. É frustrante muitas vezes quando a gente chega depois de um tempo e vê que nós poderíamos ter sido muito mais usados e não fomos. Essa semana eu estava vendo uma entrevista com o Pato, aquele jogador. Quem conhece aqui o Pato? Aquele jogador de futebol, né? Jogou no Milan, no São Paulo, enfim. E eles estavam falando o seguinte, que esse cara, quando ele começou, ele foi novo para o Milan, né? Lá na Itália. E ele foi considerado o melhor jogador novo, com potencial do futebol europeu. E a expectativa dele era para que ele fosse o melhor do mundo. A expectativa era para que ele fosse o cara que arrebentasse, que fizesse acontecesse. No primeiro ano ele quebrou um monte de recordes lá, ele arrebentou jogando lá. Mas só que depois ele não aconteceu. Ele foi caindo, sumindo. Hoje ele está no futebol lá nos Estados Unidos, né? Escondido lá. Agora ele está falando que quer voltar ao futebol. E os comentaristas, né? Eles estavam falando, quando a gente olhou para aquele cara, a gente pensou que ele fosse ser o cara. Ele era um grande potencial. Ele era um cara que tinha tudo para arrebentar, para fazer, para acontecer. Mas não aconteceu. E a pior coisa para a gente é exatamente ser isso. Nós temos o potencial, nós somos uma promessa, mas é uma promessa que nunca se torna realidade. Uma promessa que nunca realmente faz a coisa acontecer. E às vezes a gente bota a culpa num, culpa no outro, culpa nisso, culpa naquilo, culpa até no presidente, culpa em todas as coisas. Mas quando Deus olha, Ele fica falando assim, homens e mulheres de pequena fé. Sabe? Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E Pedro era um cara que Deus tinha propósitos para ele. Jesus, quando chamou ele, Jesus tinha propósitos para Pedro. Então, o que aconteceu? De repente, aquele que discipulava Pedro não estava mais lá. E Pedro, de repente, se encontrou sem aquele que trazia as palavras de vida eterna. E alguma coisa aconteceu. Naquele momento, Pedro entendeu que o momento de preparação, o momento de treinamento tinha acabado. Agora era hora dele deixar de dormir e dele acordar para que ele pudesse participar do campeonato da vida, do campeonato de Cristo. E de repente, aconteceu Atos 2. Eu queria que vocês abrissem comigo Atos 2. Atos 2, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pula para o versículo 14. Versículo 14, todo mundo começou a olhar e ficaram espantados, porque não estavam acostumados com aquilo, né? Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu com línguas de fogo. Versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção.
estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele começou a pregar. Ele pregou a palavra do reino. Pedro se levantou. Pedrinho acordou. E quando ele acordou, naquele dia, por volta de 3.000 pessoas foram salvas por causa daquela pregação, porque Pedro se levantou e pregou a palavra. Se você abrir em Atos capítulo 3, eu vou passando lendo rapidinho. Atos 3:3, está escrito assim, ó: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 9, Pedro orou e Tabita ressuscitou. Aquele que estava morto dormindo lá, aquele que estava lá relaxado, ele acordou e se levantou, ele começou a orar, e a mulher foi ressuscitada, ela se levantou. Pedro acordou, Pedro se levantou, ele falou: agora como a gente disse aí fora, né? Agora é a Vera. E posso te dizer uma coisa, meu irmão, sabe? A pior coisa que nós podemos fazer é o que muitas vezes nós estamos na igreja, nós aqui estamos salvos, amém, graças a Deus. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado, nós fomos libertos das coisas desse mundo, sim. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos dormindo. Muitas vezes Deus tem propósito para a sua vida e você está dormindo. Muitas vezes Deus quer fazer algo sobrenatural sobre você e você está dormindo. Assim como Pedro estava acostumado a ter Jesus do lado dele. Quando ficava esquisita a coisa, ele falava: Jesus, ô Jesus, socorro. Só que Jesus partiu, e aí? E muitas vezes nós estamos dormindo, porque nós estamos acostumados a viver uma fé mais ou menos. Talvez você esteja acostumado a viver uma fé mais ou menos, uma fé cômoda, uma fé que te deixa no seu lugar seguro, mas também não faz você avançar. Uma fé que te deixa confortável, porque você muitas vezes se esconde no amor de Deus, se esconde naquilo que sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus. E você deixa de viver as grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Você está entendendo? Deus quer te levantar aqui nessa noite. Deus quer fazer com que você possa viver os sonhos dEle. Deus quer fazer com que você viva o sobrenatural dEle. Agora, é necessário que você acorde. É necessário que você levante. E Jesus hoje sabe o que Ele está fazendo? Acorda, meu filho, acorda, minha filha, eu quero te dar mais, eu quero fazer com que você viva o seu sobrenatural. Acabou o tempo de você ficar esperando as coisas acontecerem. Nós estamos no campeonato, agora é a Vera, agora a coisa está acontecendo. Sabe, semana que vem nós vamos falar sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que vão acontecer, mas e aí? Nós vamos ficar simplesmente esperando a volta dele porque já somos salvos? Então nós já podemos morrer porque já resolvemos o problema. Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Até quando você vai ficar se escondendo nos seus medos? Até quando você vai ficar colocando a culpa nos outros? Desculpa ser um pouco direto, mas Deus está me incomodando sobre isso. Até quando nós vamos ficar dormindo, esperando as coisas acontecerem? Ou colocando a culpa em Deus e o mundo e ficamos parados, dormindo. O campeonato está acontecendo. Tem gente jogando. Até quando nós vamos ficar parados?
Até quando você vai ficar parado esperando? Sendo que Jesus já te chamou para você participar disso. Jesus já te chamou para você viver algo maior, algo sobrenatural. E até quando você vai ficar negando Jesus? Porque muitas vezes a gente condena Pedro, mas esquece das quantas vezes nós negamos Jesus. Esquecemos de quantas vezes nós deixamos Jesus de lado. E falamos, Jesus, até aqui tá bom, daqui para lá eu prefiro eu mesmo guiar. Ah, apertou um pouquinho. Não, Jesus, volta aqui um pouquinho. Ah, já acalmou, tá bom, obrigado. Jesus, eu sou assim, pronto, não vou mudar. Jesus, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Até quando você vai ficar fazendo isso? Porque o tempo está passando. E passa muito rápido, sabe? Passa muito rápido. A gente estava cantando esse louvor, né? Toca em mim de novo, né? Eu me rendo. É necessário que você se rende a Ele. Se renda a Ele. É necessário que você entregue a sua vida a Ele. É necessário que você faça assim, Jesus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Faça. Eu não quero mais ficar esperando. Eu não quero mais ficar lutando com os meus próprios conceitos, com as minhas próprias opiniões, com as minhas próprias forças. Porque as minhas forças não me levam a lugar nenhum. Sabe? O que você precisa entender aqui nessa noite é que Jesus já te tocou. Quando você está aqui hoje, não tenha dúvida que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele tem expectativas, projetos, planos, propósitos para você, para a sua vida. Sabe? E para isso, Ele está te chamando para que você possa viver o sobrenatural. Ele está te chamando para você viver esse campeonato. Ele está falando, acorda meu filho, acorda minha filha. Sabe? Porque eu quero fazer muito mais através da sua vida, através de você. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Até quando você vai ficar aceitando a sua família perdida e você, eu estou salvo, tá bom. Por que você está com medo de orar por enfermo? Vai lá, coloca a mão, impõe as suas mãos e ora. Assim como Pedro fez, por que não você não pode fazer? Será que não é o momento de você viver mudanças na sua vida? Será que não é o momento de você mudar algo na sua vida? Em vez de você ficar esperando as coisas acontecerem ao seu redor, você começar a tomar um posicionamento e fazer você as coisas acontecerem. Porque o que Jesus está chamando a gente para fazer hoje é fazer o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer, me leva para onde o Senhor quiser me levar. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu não quero ficar parado, eu não quero ficar travado. Eu quero mais. Eu quero mais. E não tem essa de novo, de mais velho, de com menos idade e com mais idade, não. Se você está aqui nessa terra é porque Deus tem propósitos para a sua vida. Talvez você esteja falando aí, porque eu sou muito novo. Talvez daqui a pouco Jesus me chame. Esquece isso, porque o tempo está passando. Jesus te chamou hoje. Talvez você diga, mas eu já fiz tanto. Eu já estou com certa idade. Não importa se você está aqui, é porque Deus tem propósitos para a sua vida ainda. Se nós estamos aqui nessa terra, é porque Jesus tem propósitos para a nossa vida. E a partir disso, sabe o que Pedro foi? Pedro foi os pés e as mãos de Jesus aqui nessa terra. Onde Jesus andava antigamente, era Pedro que ia. Os enfermos que Jesus curava antigamente, ele começou a curar através de quem? De Pedro. Pregar o evangelho, onde Jesus pregava o evangelho antigamente, quem começou a pregar? Pedro. E por que nós não podemos fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Mas eu sou novo. Eu conheci Jesus agora há pouco. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez. Eu conheci Jesus agora. Deixa eu te fazer a pergunta, e daí?
se isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai te completar o teu vazio, se vai fazer com que você se sinta completo, feliz, abençoado, e daí? O que Jesus quer fazer é fazer com que você se sinta completo e cumpra todos os propósitos dele na sua vida. Porque eu posso te garantir uma coisa: você faz planos, você faz sonhos, você se prepara para tantas coisas, mas os planos dele são maiores que os seus. Aquilo que ele preparou para você é muito maior do que você já imaginou, já pensou. Ele tem coisas muito maiores. Agora, você pode ficar forçando e lutando pelos seus próprios planos, ou simplesmente entregando a sua vida para ele e deixando ele levar. E eu te garanto que ele vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus, fica.